Olá, bem-vindos a mais uma materialidade. Eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura na região da Leste 1. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o ser dramaturgo ou dramaturga. Como nós vimos no material anterior, essa não é uma categoria regulamentada, não há uma formação acadêmica de dramaturgia. As pessoas que escrevem para artes cênicas geralmente são formadas em letras, jornalismo ou teatro, ou são poetas, escritores de romances, enfim, que lidam com o universo da escrita ou da arte cênica em geral. E justamente pelo fato de não haver uma formação acadêmica para essa função, tudo o que eu vou dizer aqui é baseado em experiências de vida, de observação, de tentativas, erros, acertos, ou seja, não há uma regra. O que vocês verão a seguir são apenas dicas, orientações, para que a sua obra seja o mais satisfatória possível, para você mesmo, em primeiro lugar, e para quem for lê-la, a ponto de ter a vontade de montá-la teatralmente ou adaptá-la para outros meios, como cinema e TV. Bom, primeiro, nós vamos falar do perfil dessa pessoa que escreve. A gente já sabe que seria interessante que essa pessoa gostasse de escrever, que ela tivesse o hábito de leitura, que ela conhecesse o mínimo do universo do teatro e conhecer as principais características do gênero dramático, que foi o que a gente trabalhou no material passado. Isso significa que, se eu não tiver nesse perfil, eu não posso escrever? Absolutamente. Qualquer pessoa pode escrever para teatro a qualquer momento. O que vai diferir uma obra de outra é a qualidade dessa escrita, é a qualidade dessa obra. Não no sentido criativo, mas no sentido técnico e artístico. Percebam que eu listei como uma solução profissional, vamos dizer assim. Então, primeiro eu parto do zero, eu não sei nada, depois eu já tenho algumas ideias, já sei mais ou menos, mas ainda não tenho muita prática. E por último, eu já tenho uma certa prática, uma certa vivência a ponto de ser convidada por alguém ou um grupo para escrever, né? Essa sequência também pode ser questionada? Sim, eu posso nunca ter escrito nada, ter uma ideia, pôr tudo no papel e alguém ler e falar: nossa, que maravilha, eu quero montar esse espetáculo hoje, eu quero comprar os direitos autorais da sua obra. Pode acontecer? Pode. É difícil? Sim, mas não é impossível. Agora, a probabilidade de chegar na etapa 3, né, de ser solicitado, seguindo as dicas desse material, são bem mais prováveis. Então, vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, eu tenho que me perguntar sobre o que eu quero falar, ou seja, que assunto, qual é o tema principal. Depois, eu tenho que me perguntar por que eu quero falar sobre isso, ou seja, qual é a relevância desse assunto para esse público no momento que eu estiver escrevendo. Depois, eu me pergunto para quem eu quero falar. É para um público adulto? É para um público infantil? É para um público idoso? Não sei, para quem que eu quero falar. Depois eu tenho que me perguntar como eu quero falar. Aí eu vou entrar em gênero. É um drama? É uma comédia? É um musical? É um monólogo? Enfim, como que eu vou apresentar isso, né? E aí eu me pergunto também, o que eu já sei sobre esse assunto, que é a minha vivência, o meu repertório sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero escrever. E por último, entra em quem pode me ajudar, que são as parcerias. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu escrevi um texto sobre pediculose, texto infantil, sobre piolhos, para ser apresentado em escolas de ensino fundamental. Então, eu precisei consultar um médico pediatra e um psicólogo. Então, essas parcerias, essas ajudas, elas são necessárias de acordo com o assunto que eu estiver escrevendo. Então, isso faz parte das pesquisas. Eu não posso simplesmente escrever só o que vem da minha cabeça, o que é palpável. Eu não posso escrever o que eu acho, né? Isso tudo dá credibilidade para o meu texto. Porque se eu escrevo uma coisa muito específica e na plateia tem uma pessoa que é doutorado no assunto, se eu escrever alguma coisa, alguma bobagem, a pessoa certamente vai desmerecer o meu trabalho, e com toda razão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente escreve, né, se a gente está seguro sobre isso. E para ter essa segurança, como nós não somos a Barça toda, nós pedimos ajuda, não há mal nenhum nisso.
Bom, aí a gente vai para o segundo ponto de partida, que eu já tenho alguma ideia do que eu quero escrever, né? Se eu tiver nesse ponto, eu vou continuar fazendo aquelas mesmas perguntas, só que antes de eu fazer aquelas perguntas, fazer uma análise da minha ideia, né? Então, por exemplo, a minha ideia partiu de um assunto. Se ela partiu de um assunto, a primeira pergunta já está respondida sobre o que eu quero falar. A minha ideia partiu da vontade de falar para alguém especificamente, ou de alguém especificamente, ou de um grupo, ou de uma nação, né? Então, eu já tenho também para quem eu quero falar. Ah, surgiu de uma situação, então que situação foi essa? Com quem? É comigo a situação? Eu assisti, eu ouvi alguém me contar? Então, eu também já tenho aí o porquê que eu quero falar sobre isso. E aí eu tenho a metade das minhas respostas do ponto 1 respondidas, mas eu não posso deixar ainda de me perguntar o que eu já sei sobre esse assunto. Sempre, sempre. E quem pode me ajudar nesse assunto, seja ele qual for. O ponto de partida número 3, entende-se que eu já passei pelas duas etapas anteriores. Eu já estou escrevendo há um bom tempo, eu já tenho o meu nome já conhecido no círculo teatral. Então, eu vou ser chamada, convidada para escrever para alguém. E aí as perguntas que eu vou fazer são as que, porventura, ficaram em abertas quando a pessoa fez a apresentação do projeto dela para que eu escrevesse. Mas aí eu já vou ter uma certa bagagem, então eu vou saber o que falta para eu saber de informação. Então eu vou perguntar apenas as coisas que me ficaram em aberto. Uma outra coisa que a gente falou no material anterior também foi sobre o conflito, né? Mas como que eu posso desenvolver um conflito? Não existe uma regra, né, para isso. Eu posso apresentar esse conflito na primeira cena, eu posso apresentar esse conflito no meio do espetáculo, no meio da escrita, no caso, eu posso apresentar esse conflito no final. Então, aí varia muito. Agora, de quando e como eu vou pôr esse conflito. Agora, uma coisa é certa: quanto mais em desenvolvimento esse conflito estiver, melhor. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode ser apresentado e resolvido de imediato. Ele tem que estar em desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Uma mulher desconfia, no meio da minha obra, né? Uma mulher, ela desconfia que ela está sendo traída. Só essa palavra desconfiança já me dá uma gama de ações para esse personagem. Porque o que ela faz para desconfiar? Ela vai atrás, ela investiga, ou ela fica no canto chorando, ela entra em depressão, ela fala com a amiga, o que ela faz? Mas aí ela descobre de fato, ela tem uma prova. O que ela vai fazer com relação a isso, né? E quando ela descobre como? Através de quem? É sozinha? É por acaso? É porque ela foi atrás? Vejam que tem uma série de ações aí para esse personagem ser trabalhado nessa obra. E aí, depois que ela descobre, o que ela faz? O que acontece com ela? E a gente tem que sempre pensar também que durante a obra toda, ligado ao conflito ou não, eu tenho que ter o elemento surpresa. Então, quanto mais os personagens ou as situações me surpreendem, mais me deixa preso a esta obra. Eu, quanto leitor ou quanto espectador dessa obra de teatro, né? E aí a história continua e lá na frente tem uma outra surpresa. Então, os elementos surpresas são pérolas dentro de uma obra de teatro, né? E um conflito bem construído também. E lembrem-se que a gente já falou também no material anterior. Eu posso ter um conflito básico e vários pequenos conflitos, ou um ou dois conflitos paralelos, como eu posso ter, ao mesmo tempo, né? Como eu posso ter apenas um conflito geral. Então, aí eu vou analisar o que é mais interessante para esse assunto que eu quero falar. A gente precisa ter também consciência que quando eu digo um conflito em geral e pequenos conflitos paralelos, não se perder nesses pequenos conflitos paralelos, porque aí vira
uma raiz de árvore que você não consegue dominar mais, não consegue fechar. E a gente já falou também no material anterior que eu tenho que ter começo, meio e fim. Então eu tenho que ter essa medida, esse olhar de longe, de começar uma história, criar um ou mais conflitos, abrir, que é o meio da minha história, né? E fechar. Então, é só isso mesmo. Mas eu tenho dicas importantes. Depois que vocês fizerem tudo isso, é de extrema importância que vocês leiam a sua própria obra, não só durante, né? Porque durante vocês vão estar lendo mesmo. Mas depois que vocês acharem que já está terminada, mesmo assim, que vocês leiam inúmeras vezes a sua própria obra. E que vocês entreguem para alguém de confiança, né? Que seja da área artística, para que ela também leia isso, para que ela dê a opinião artística e técnica sobre isso. E não só para quem conhece de teatro, mas também para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não é da área, porque ela vai te dar um outro olhar, ela vai te dar impressões sobre o assunto, sobre as personagens, sobre a história. E lembrando que sempre, sempre, sempre que possível que você escrever qualquer obra, é interessante que você faça o registro da sua obra na Biblioteca Nacional aqui em São Paulo. Porque faz parte do registro, que é um assunto que a gente conversou lá na materialidade sobre a escrita, né? Eu posso ter gênios da escrita, da pintura, e se não tiver registro disso, isso se perde, né? Então é importante que a gente faça o registro. Quase chegando no final, eu tenho uma sugestão de atividade. Vocês vão voltar, eu tenho 3 pontos de partida, e vocês vão pensar aonde vocês se encaixam nesses pontos de partida. Eu não tenho noção de nada, eu já tenho uma ideia, ou eu já estou desenvolvendo a escrita, né? E bora trabalhar, gente. É sentar e escrever. Não tem muito mistério. Porque também se eu tenho muitas ideias e não ponho no papel, essas ideias se perdem, se transformam. Às vezes uma ideia maravilhosa, eu estou no ônibus, eu tive uma ideia maravilhosa. Se eu não rabisco naquele papelzinho naquela hora, pode ser que se perca depois, né? Então, bora sentar, trabalhar e escrever. E aí, como eu disse, né, na descrição do vídeo vão ter alguns links que vocês podem acessar para melhorar a pesquisa de vocês, mas também vai ter como entrar em contato comigo. Então, se vocês conseguirem realizar essa atividade e quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar bem feliz. Lá também vocês podem acompanhar as postagens da equipe da Leste 1, pode acompanhar toda a publicação da edição 2020 do programa vocacional e pode também se inscrever para participar oficialmente como um artista vocacionado do programa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa materialidade. Até a próxima. Um beijo.